Boa noite a todos. Estamos dando início a mais uma palestra do Grupo Espírita Servo Jesus. Hoje, dando sequência ao estudo da Carta de Paulo, vamos dar sequência a Filipenses, hoje no capítulo 2, versículo 19. Mais uma vez recebendo o Valdir. Valdir, muito obrigado, seja bem-vindo. Boa noite, eu que agradeço a oportunidade mais uma vez. Jesus esteja conosco. Vou fazer a leitura do livro Pão Nosso, pelo Espírito de Emmanuel, a Francisco Cândido Xavier. O número da lição é Lugar Deserto, de número 34. E ele lhes disse: vinde vós aqui, à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco. Está em Marcos 6, 31. A exortação de Jesus aos companheiros reveste de singular importância para os discípulos do Evangelho em todos os tempos. Indispensável se torna aprender o caminho do lugar à parte, em que o mestre aguarda os aprendizes para o repouso construtivo em seu amor. No precioso símbolo temos o santuário íntimo do coração sequioso de luz divina. De modo algum se referia o Senhor tão somente à soledade dos sítios que favorecem a meditação, onde sempre encontramos sugestões vivas da natureza humana. Reportava-se a câmara silenciosa situada dentro de nós mesmos. Além disso, não podemos esquecer que o espírito sedento de união, desde o momento em que se emerge nas correntes do idealismo superior, passa a sentir-se desajustado em profundo ensulamento no mundo, embora servindo-o diariamente consoante os indefectíveis desígnios do alto. No templo secreto da alma, o Cristo espera por nós a fim de revigorar-nos a força exaustas. Os homens iniciaram a procura do lugar deserto, recolhendo-se aos mosteiros ou às paisagens agrestes. Todavia, o ensinamento do Salvador não se fixa no mundo externo. Prepara-te para servir ao reino divino na cidade ou no campo, em qualquer estação, e não procures descanso impensadamente, convicto de que, muitas vezes, a imobilidade do corpo é tortura da alma. Antes de tudo, busca descobrir em ti mesmo o lugar à parte, onde repousarás em companhia do Mestre. Com as vibrações dessa leitura, vamos agradecer mais uma vez ao nosso Pai querido, agradecer ao Mestre Jesus, à equipe espiritual do Grupo Espírita Servo Jesus, a oportunidade do trabalho da noite, que possamos absorver os ensinamentos da noite, as reflexões, para nos fortalecer no nosso dia a dia, conosco mesmo, diante dos nossos irmãos nessa caminhada. Que a paz e a luz do nosso Mestre Jesus esteja conosco. Que assim seja. Valdir, te passo a palavra. Ok, obrigado. Boa noite, obrigado pela oração, pela leitura. E vamos mais uma vez agradecer a Jesus, a oportunidade, pedir que nos ilumine, que nos fortaleça, que nos abençoe neste momento e que nós possamos dar continuidade ao nosso estudo da Carta do Paulo. Hoje, continuando a carta aos Filipenses, no capítulo 2, a partir do versículo 19. Errei o versículo. É 19. Capítulo 2, versículo 19, que vai falar sobre a missão de Paulo e de Epafrodito, ou Epafrodito. Nome simpático, eles depois não vão entender o que significa. A semana passada, nós falamos sobre a questão do queixoso, da reclamação, que é o versículo 14 que nós vimos semana passada. Comentamos, eu fiz um comentário sobre uma mensagem da Joana de Ângeles,
eu achei essa mensagem, gostaria de iniciar hoje com essa mensagem, porque eu achei muito importante. Ela é muito importante, especialmente no momento que nós estamos vivendo. A mensagem chama Reclamações e Queixas. O versículo 14 diz: Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. Capítulo 2, versículo 14. A Joana de Ângeles, no livro Episódios Diários, capítulo 37, colocou reclamações e queixas. Ela diz assim: lenta, mas sistematicamente, vai se arraigando na personalidade do homem o hábito infeliz da queixa e da reclamação. Insubordinado em razão da predominância dos próprios instintos agressivos, o indivíduo sempre encontra motivos para apresentar-se insatisfeito. Saúde ou doença, trabalho ou desemprego, alegria ou tristeza, calor ou frio, servem-lhe sempre de pretexto para queixar-se, para reclamar. Instala-se esse vício, fixando-se no comportamento que se torna azedo e desagradável, ao tempo em que fomenta distonias íntimas, neuroses, abrindo campo para que se originem diversas enfermidades. O queixoso padece de hipertrofia da esperança e do otimismo. Atrai a desdita e sintonize com a amargura, passando a sofrer aquilo de que aparenta desejar libertar-se. Para quem deseja encontrar, nunca falta um motivo de queixas e reclamações. Estabelece no teu cotidiano o compromisso de solucionar dificuldades ao invés de gerá-las ou complicá-las quando se te apresentem. Silencia o queixoso, propondo-lhe fazer o melhor que lhe esteja ao alcance em detrimento do tempo perdido em reclamações. O azedume responde pela ideia malsã de tudo ver de forma negativa, engendrando mecanismos de falso martirológio. O queixoso, normalmente, gosta da indolência e se compraz no pessimismo. Põe sol e beleza nas tuas paisagens, passando de uma para outra área de ação, sem o fardo do mau humor, efeito de algo desagradável que, por acaso, tenha te acontecido na anterior. Quem sabe confiar e trabalha, sempre alcança a meta que busca. Joana de Ângeles, como eu disse, no livro Contos Diários, capítulo 37. Então, realmente, eu acho essa mensagem muito importante, porque reclamar, queixar de tudo, e muito comum, até na nossa área mesmo, a gente, depois de um tempo, a gente começa a reclamar dos outros, começa a supervalorizar o que nós fazemos, mas principalmente desvalorizando dos outros. E muito breve começa a reclamar até da gente mesmo, do que a gente mesmo faz, e isso aí fica muito realmente desagradável. Eu imagino que ninguém gosta de conviver com quem reclama, queixa, lamuria o tempo todo, né? Então, a muquerela é uma doença que precisa ser eliminada das nossas vidas. E a proposta do Paulo para os filipenses, mas que serve perfeitamente para nós hoje. Então, hoje, a partir do versículo 29 do capítulo 2, ele vai falar da missão de Timóteo e de Epafrodito. Então, ele dá, a partir daqui, uma missão para os dois. É uma missão tranquila, leve, mas ele chama de missão. Por quê? Qualquer atividade que nós fazemos em nome do bem é uma forma de missão. Porque, na verdade, é um ponto que a gente precisa refletir. Nós não somos necessariamente obrigados a fazer as coisas.
além das nossas obrigações convencionais. Nós somos convidados a fazer as coisas. E quando somos convidados a fazer além da obrigação, já até citei isso aqui em uma outra situação, quando nós somos convidados ou temos oportunidade de fazer além da obrigação, e sendo além da obrigação, ainda fazemos de coração, com o melhor sentimento que nós temos, seja o que for que fizermos, vai ser uma missão. Então, o Paulo dá uma missão para eles nesse sentido. Uma missão que certamente seria bem feita, e ao ser bem feita, eles estariam cumprindo a missão que estaria além da obrigação. O Epáfras, ou Epafrodito, é uma expressão que vem do grego. Epáfros é uma forma abreviada do grego Epafroditos. Essa expressão significa altamente desejável. Então, Epafrodito é o nome de uma pessoa, mas também significa altamente desejável. Epáfras era um cristão de Colossas, lá dos Colossenses, né? E companheiro de prisão de Paulo em Roma. Levou a Paulo presentes de Filipos e foi por ele enviado para Filipos depois de ter ficado doente em Roma, que é o que vai tratar aqui. Depois eu vou ler mais um pouquinho sobre ele. Então, lendo aqui os versículos 19 até o 30, ele fala o seguinte: espero no Senhor Jesus enviar-vos logo Timóteo, para que eu tenha também a alegria de receber notícias vossas. Não tenho ninguém de igual sentimento que tão sinceramente como ele se preocupe com o que vos diz respeito. Pois procuram atender os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Quanto a ele, Timóteo, vós sabeis que prova deu como um filho ao lado do Pai. Ele serviu comigo à causa do Evangelho. Espero, pois, enviá-lo logo que puder, ver como vão as coisas comigo. Tenho fé no Senhor de que eu mesmo possa logo ir até aí. Entretanto, julguei necessário enviarmos Epafrodito, meu irmão e colaborador e companheiro de lutas e vosso mensageiro, para atender às minhas necessidades, pois ele estava com saudade de todos vós e muito preocupado, porque ficaste sabendo que ele esteve doente. De fato, esteve doente, às portas da morte, mas Deus se apiedou dele, e não só dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, apressei-me em enviá-lo. Assim podeis revê-lo, e com isso vos alegrareis, e eu mesmo fico muito triste. Recebei-o, pois, no Senhor com toda a alegria, e tende em grande estima pessoas como ele, pois, pela obra de Cristo, ele quase morreu, arriscando a sua vida para atender por vós as minhas necessidades. Então, aí vai o comentário, a parte escrita, mesmo a literal, né, do capítulo 2, versículo 19 até 30. Então, como já disse, o Paulo dá uma missão para Timóteo e para Epafrodito, para ir até Filipos. E, ao dar essa missão para eles, ele está escrevendo a eles, certamente os dois vão levar essa carta, né? E ele está escrevendo a eles dizendo que ele espera em Jesus enviar logo Timóteo para que ele também tenha a alegria de receber notícias deles. Então, ele está escrevendo aos filipenses, dizendo que vai mandar Timóteo, na verdade, o Timóteo deve ter ido depois da carta, né? Dizendo que vai mandar Timóteo, e depois fala que vai mandar o Epafrodito,
e dizendo de como que ele vai ter a alegria de receber notícias deles. Então, eu fiquei pensando como é importante essa questão da liderança e do envolvimento. Estão usando uma expressão muito comum atualmente e que a gente está realmente precisando trabalhar isso, que é a questão da empatia. A empatia é o nosso envolvimento com o outro. É a nossa sintonia, o nosso envolvimento, a nossa ocupação com as coisas do outro também. E, às vezes, o conceito de liderança, que ainda não é muito claro para muitos, não é a liderança, não é daquele que fica distante dos seus liderados. Pelo contrário, Jesus se envolveu com todos os seus discípulos, seguidores, que eram seus liderados. Então, ele tinha empatia, ele se envolvia com eles, ele convivia com eles. O Paulo está demonstrando a mesma coisa, quer dizer, a preocupação que o Paulo teve em escrever essas cartas a essas comunidades e ficar ocupado com isso, escrevendo, foi pedir a Jesus, né, antes de começar as cartas, ele vai pedir a Jesus uma orientação de como que ele faria, porque não estava mais tendo condição de voltar na cidade por onde ele tinha passado. E aí vem essa ideia, essa intuição ou orientação de Jesus para ele, para escrever as cartas. Mas mostra aí uma preocupação dele em estar junto dos seus liderados de alguma forma. Então, nós precisamos ter atenção para isso, porque no momento em que vamos liderar alguma coisa, e no nosso meio espírita, está muito fácil de a gente, de repente, ter que liderar um grupo, uma reunião mediúnica, um grupo de campanha do quilo, uma reunião pública que a gente tem que liderar, cuidar dessa reunião, a presidência de uma casa espírita, a própria diretoria da casa, todos esses cargos, né, ou encargos, nos colocam em sintonia, em comunicação com os frequentadores da casa. Então, assumimos, quase que de imediato, essa posição de liderança, que é uma coisa natural, quando vista com naturalidade. Mas ela só será vista com naturalidade e será assumida dessa forma se nós soubermos como manter isso, manter uma boa relação com as pessoas, procurar saber notícias das pessoas. Uma vez, olha só, isso tem muitos anos, deve ter o quê? Quase 40 anos. Eu estava trabalhando, a gente estava executando uma missão na CEMIG, uma missão especial, que foi uma época que a CEMIG teve que responder uma CPI lá em Brasília, e eu fui participar da comissão que ia organizar o material para levar para a CPI. Então, essa comissão ficou isolada num lugar da CEMIG, lá, que era lá na Rua Tupis ainda, e quem estava liderando o grupo era o diretor da área. Quer dizer, o diretor da área, em geral, é uma pessoa que a gente não tem contato nenhum com ele. Quer dizer, eu que era peão, eu não tinha contato nenhum. Mas como era um grupo pequeno e estava fazendo executando uma missão assim, muito importante naquele momento, então estava o diretor, o superintendente, o chefe do departamento, alguns engenheiros e outras pessoas, e eu lá embaixo. E teve um dia que nós tivemos um problema de saúde em casa, e eu tive que sair para atender o problema de saúde. Saí, atendi naquele dia, né, naquela tarde, eu não trabalhei. No dia seguinte eu voltei, que a situação já estava contornada, e voltei ao trabalho. Passaram uns 3 dias, eu encontrei com o nosso diretor. Ele veio direto me cumprimentar e perguntar se o problema de saúde tinha sido solucionado e se eu ainda estava precisando de alguma coisa, que se precisasse eu podia ficar totalmente à vontade e avisar que não teria problema nenhum. Então, isso me faz lembrar até hoje, com gratidão, dessa lembrança dele.
E aí fica uma coisa assim, essas pessoas, esses líderes, que, na verdade, ele não tem uma obrigação. A obrigação que um chefe tem, que uma liderança tem, é de cumprir o seu dever lá dentro da sua função. Mas nós estamos trabalhando hoje para que os humanos nos tornemos humanos. Então, cada coisa boa, cada gesto de simpatia, cada gesto de bondade, cada cuidado que nós temos com as pessoas hoje, certamente nós seremos lembrados. Mas não é pelo interesse ser lembrado simplesmente. É porque é importante você saber, ter certeza, que nos seus momentos de dificuldade, alguém vai rezar por você. Alguém vai se lembrar de você em algum momento, em algum lugar, porque vai se lembrar daquele gesto importante que você fez. E isso é bom para nós, é importante para nós. Ou seja, é importante para quem faz. Vamos pensar nisso baseado nessa lição que o Paulo dá aqui. Que ele fala da alegria de receber notícias deles. E ele continua, né? Não tenho ninguém de igual sentimento que tão sinceramente como eles, ou como ele, Timóteo, né, se preocupe com o que vos diz respeito, pois procuram atender os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Então, o que quer dizer? Que ele mandando Timóteo, é como se ele mesmo estivesse indo para conviver com eles, para conversar, para se comunicar, e ele tinha certeza de uma notícia positiva na volta. Por que ele indicou Timóteo e fez essa colocação? Porque ele sabia que o Timóteo ia visitá-los como cristão, que não ia lá para atender os interesses dele, pessoais, mas os interesses do Cristo. Então, quando a gente faz alguma coisa boa em nome do Cristo, o Cristo vai ser lembrado. Quando nós fazemos alguma coisa boa em nome de Deus, Deus vai ser lembrado, mas nós também vamos. A proposta de Jesus, né? Deixai brilhar a vossa luz diante dos homens, para que, vendo as vossas boas obras, eles glorifiquem o Pai que está nos céus. E as nossas boas obras são todas as obras que nós fazemos em nome dele, direto ou indiretamente, mas que sejam obras do bem. Essas obras do bem vão fazer valer a proposta cristã e vão fazer valer a proposta que nós estamos levando em nome do Cristo. Aí então ele explica, quanto a ele, Timóteo, vós sabeis que prova deu. Como um filho ao lado do pai, ele serviu comigo à causa do Evangelho. Ele está reforçando a relação que ele tem com Timóteo. Dizendo que o Timóteo se comportou com ele como um filho ao lado do pai. Certamente o Timóteo era um pouco mais novo e conviveu com o Paulo, foi um dos que mais conviveu com ele. Tanto é que, mais para frente, nós vamos ver, tem 2 cartas do Paulo dirigidas ao Timóteo. Tem a primeira e segunda cartas ao Timóteo. Então, o Timóteo foi um discípulo muito importante para o Paulo. E ele coloca o Timóteo como se fosse um filho, trabalhando junto do pai, servindo à causa do Evangelho. Espero, pois, enviá-lo logo que puder ver como vão as coisas comigo. Tenho fé no Senhor de que eu mesmo possa logo ir até aí. Então fica aí uma promessa de que ele vai até lá e certamente vai ser muito bem-vindo e muito bem recebido, né? E aí ele fala do Epafrodito. Entretanto, julguei necessário enviar-vos Epafrodito. Epafrodito, meu irmão e colaborador e companheiro de lutas e vosso mensageiro para atender às minhas necessidades. Então ele manda Timóteo
promete mandar também o Epafrodito, e claro que ele tem neles grandes colaboradores, pessoas muito especiais, inclusive o Epafrodito tem essa característica aí de ter convivido com ele na prisão, e ele coloca que ele até arriscou a vida por causa dele. Aqui no versículo 21, eu queria voltar, que tem uma mensagem do Emmanuel, que está no livro Fonte Viva, chama Cortina do Eu, que fala daqueles que procuram atender os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Está no livro Fonte Viva, capítulo 101. O que ele diz aqui? A cortina do eu. Em verdade, estudamos com o Cristo a ciência divina de ligação com o Pai, mas ainda nos achamos muito distantes da genuína comunhão com os interesses divinos. Por trás da cortina do eu, conservamos lamentável cegueira diante da vida. Examinemos imparcialmente as atitudes que nos são peculiares nos próprios serviços do bem, de que somos cooperadores iniciantes. E observaremos que, mesmo aí, em assuntos da virtude, a nossa percentagem de capricho individual é invariavelmente enorme. A antiga lenda de Narciso permanece viva em nossos mínimos gestos, em maior ou menor porção. Em tudo e em toda parte, apaixonamo-nos pela nossa própria imagem. Nos seres mais queridos, habitualmente amamos a nós mesmos, porque se demonstram pontos de vista diferentes dos nossos, ainda mesmo quando superiores aos princípios que esposamos, instintivamente enfraquecemos a afeição que lhes consagrávamos. Nas obras do bem, a que nos devotamos, estimamos, acima de tudo, os métodos e processos que se exteriorizam do nosso modo de ser e de entender, porquanto, se o serviço evolui ou se aperfeiçoa, refletindo o pensamento de outras personalidades acima da nossa, operamos quase sem perceber a diminuição do nosso interesse para com os trabalhos iniciados. Aceitamos a colaboração alheia, mas sentimos dificuldade para oferecer o concurso que nos compete. Se nos achamos em posição superior, doamos com alegria uma fortuna ao irmão necessitado que segue conosco em condição de subalternidade, a fim de contemplarmos com volúpia as nossas qualidades nobres no reconhecimento de longo curso a que se sente constrangido. Mas raramente concedemos um sorriso de boa vontade ao companheiro mais abastado ou mais forte, posto pelos desígnios divinos à nossa frente. Em todos os passos da luta humana, encontramos a virtude rodeada de vícios e o conhecimento dignificante, quase sufocado pelos espinhos da ignorância, porque, infelizmente, cada um de nós, de modo geral, vive à procura do eu mesmo. Entretanto, graças à bondade de Deus, o sofrimento e a morte nos surpreendem na experiência do corpo e além dela, arrebatando-nos os vastos continentes da meditação e da humildade,
onde aprenderemos pouco a pouco a buscar o que pertence a Jesus, em favor da nossa verdadeira felicidade dentro da glória de viver. Olha só que interessante essa mensagem, né? Nós vamos vendo aqui como que o Emmanuel chama atenção para uma realidade difícil de ser percebida por quem está vivendo a situação. Por mais que nós nos dizemos humildes, por mais que nós nos dizemos ainda simples, ainda é preciso observar, vigiar essa questão da vaidade, essa questão do egoísmo, ou seja, tudo para mim, tudo meu, tudo do meu grupo e tudo de acordo com o que eu acho, com o que eu penso, com o que eu acredito, e às vezes nenhuma chance para que o outro faça também. Então, quando nós falamos do altruísmo, nós precisamos compará-lo com o egoísmo e vamos perceber que o egoísmo ainda vence. E que nós precisamos observar a nós mesmos, não aos outros, para ver qual é a cota de egoísmo que ainda temos para vencer, exercitando isso que eles estão chamando de altruísmo, mas nós podemos chamar também, que é mais comum no nosso meio, chamar de caridade. Exercitando a caridade, fazendo a caridade a todos aqueles que estejam à nossa volta, fazer a caridade cumprindo a nossa missão de levar o bem onde o bem seja necessário, independente da nossa legenda, independente da legenda que vai se destacar depois do bem feito. É importante levar o bem. A legenda, nem tanto. O aplauso é importante para quem dá, mas não deve ser esperado e nem ser uma expectativa de quem recebe. O que nós vamos fazer é o bem. A alegria, a recompensa do bem feito é a satisfação íntima. E ela independe de qualquer manifestação externa, porque as manifestações externas nem sempre são verdadeiras, nem sempre são justas e quase nunca são definitivas. Porque às vezes o aplauso externo ele vem num momento específico, mas logo em seguida vem uma crítica por algum deslize ou aparente deslize feito na visão das pessoas que antes aplaudiram. Então, se nós não tivermos expectativas em relação ao aplauso dos outros, porque esse aplauso externo é o que vai alimentar a vaidade, se nós não tivermos expectativas, mas tivermos satisfação, tivermos gratidão por estar sendo reconhecidos e aplaudidos, ótimo, mas que não haja expectativa. Eu posso terminar hoje aqui um estudo e todos aplaudirem. E eu saí feliz porque eu fui aplaudido. E nem me preocupo em analisar o estudo que eu fiz para ver se tem alguma correção dentro da sinceridade que precisa ser feito. Na semana seguinte, o que eu não corrigi hoje, eu posso reforçar e deixar aparecer de uma forma mais evidente, e aí vem a crítica. E se a crítica vem no momento em que você continuava esperando o aplauso, ela vai pegar de surpresa e vai nos fazer sofrer. E às vezes até desistir. Essa é uma lição que o Paulo dá o tempo todo. Então, quando ele fala do Timóteo, e depois vai falar do Epafrodito, ele está falando exatamente de discípulos que seguem dessa forma, que independe da condição do momento, que passam por sofrimentos, que passam por dores, por perseguições, que renunciam, não em favor de Paulo,
e não em favor deles mesmos, mas ele fala em favor do Evangelho. Por isso que ele tem todo um respeito por eles, porque ele fala que eles vão servir pela causa do Evangelho e não pela causa deles mesmos. E quando ele fala que julgou necessário enviar o Epafrodito, esse nome estranho, né, difícil, ele fala meu irmão e colaborador e companheiro de lutas. Irmão, não no sentido carnal, porque parece, pelo que consta, Paulo não tinha irmão. Mas irmão no sentido espiritual, no sentido da fé. Poderíamos até dizer pela família espiritual, porque esteve com ele nas situações mais difíceis. Então ele fala que ele é meu irmão, colaborador e companheiro de lutas, e vosso mensageiro, porque tem uma relação com o pessoal lá de Filipos, para atender às minhas necessidades. Então, o que diz aqui eu fui procurar sobre esse Epafrodito na Wikipédia, que eu acho que é interessante, de vez em quando a gente na Wikipédia tem muita coisa boa. É claro que a gente tem que ir para a internet com certos cuidados, fazer pesquisa, até para a gente saber que existem algumas contradições, mas não para criar conflito e discussões. É para a gente aprender a trabalhar as contradições, aprender a fazer escolhas. Qual o assunto, qual a explicação que eu acho que está mais adequada, qual eu acho que é mais aceitável. E aí nós vamos escolher aquela que esteja mais de acordo com a nossa lógica, a nossa razão. Então diz lá na Wikipédia, Epafrodito é um dos 70 discípulos e um santo. Pessoas com este nome aparecem como o primeiro bispo de Filipos e de Andríaca, na Ásia Menor, e também de Terracina, na Itália. Há poucas evidências de que sejam todos o mesmo indivíduo. Então, claro que existiam mais pessoas com esse nome. A enciclopédia, a Wikipédia, ela vai pegar o nome e vai ver todas as pessoas que estavam relacionadas, que se chamavam assim, e que têm história. Eles vão colocar um pouco da história, porque colocou. Mas ele fala aqui, Epafrodito, na biografia que ele coloca, né, foi um companheiro de Paulo de Tarso durante suas viagens missionárias e é mencionado na Epístola aos Filipenses, capítulo 2, versículo 25, e Filipenses, capítulo 4, versículo 18. Seu nome é pagão, ou seja, ele não era grego de origem, né? Grego não, ele não era judeu de origem, ele não era circuncidado, certamente, e nem era aceito lá no meio deles, lá na religião deles. Então, ele era considerado pagão. O nome corresponde ao latino vetustus, que significa belo, e era muito comum durante o período romano. O nome ocorre frequentemente em inscrições tanto em grego quanto em latim, seja na forma completa ou na forma contraída. Epafroditus, em latim, no caso, ou na forma contraída, Epáfras, com PH. Este indivíduo não deve ser confundido com Epáfras, um outro, citado em Colossenses 1,7 e Colossenses 4,12 e Filemão 1,23. Quando chegar lá, nós vamos ver quem é esse Epáfras. Ele foi o delegado da comunidade cristã de Filipos, então ele era da comunidade cristã de Filipos, enviado com um presente para Paulo durante o seu primeiro cativeiro em Roma ou em Éfeso. Paulo o chama de meu irmão e cooperador e companheiro nas lutas, com as 3 palavras arranjadas numa escala ascendente: simpatia comum, obra comum e perigo, sofrimento e labuta comum. É descrito também como um delegado de autoridade, mais que um mensageiro, ainda que não um apóstolo, dos filipenses a Paulo.
Ele foi enviado também como ministro para as necessidades do apóstolo, fazendo por ele o que a comunidade de Filipos fora incapaz de fazer. A designação deriva do costume cívico grego indicando um servidor público, geralmente alguém com recursos financeiros suficientes para realizar suas funções. Assim, Epafrodito deve ter sido não apenas um legado da igreja de Filipos, mas uma pessoa de posses capaz de suplementar o presente da comunidade de Paulo. Ao chegar, Epafrodito se dedicou à obra de Cristo, tanto como atendente de Paulo e como seu assistente na obra missionária. Ele o fez com tanto ardor que acabou por perder sua saúde. E, nas palavras de Paulo, esteve doente e quase à morte. Ele, porém, se recuperou e Paulo o enviou de volta a Filipos com a sua carta, que clamava para que ele fosse recebido de forma honrosa. Então, aí está um pouquinho da biografia do Epafrodito. Aí vocês vão perguntar assim, mas para que isso? Né? Para que essa biografia desse cidadão aí? Ele é citado tão poucas vezes, só na casa do Paulo mesmo? Pois é, existem personalidades bíblicas que nós precisamos saber alguma coisa a respeito delas, porque elas vão, às vezes, servir de exemplo para nós. Esse é um dos principais objetivos. Olha só, era uma pessoa que tinha as condições dele já, ele, tudo indica que era um funcionário público, que já tinha suas posses, mas quando ele conheceu o Evangelho, quando ele conheceu Jesus através do Paulo, ele passou a se dedicar ao Evangelho, à pregação e à missão cristã, independente das posses, das condições que ele tinha. E se dedicou com tanta intensidade que o Paulo diz que ele se arriscou, inclusive, para cuidar dele lá na prisão. Então, é uma pessoa especial. Qual o exemplo que essa pessoa deixa para nós? Então, aí nós vamos nos perguntar, o que eu realmente tenho feito pelo Cristo? Depois que eu conheci o Evangelho, depois que eu conheci a doutrina, depois que eu conheci tantas pessoas atuais e do passado, das épocas bíblicas, por exemplo, que tiveram uma dedicação de oferecer a própria vida em benefício do Evangelho. E eu? O que eu tenho feito em função deste Evangelho? O que eu tenho realmente oferecido desinteressadamente, como Paulo disse do Timóteo e do Epafrodito? O que eu realmente tenho oferecido? Ou eu ainda estou só na busca de oportunidades? Ainda estou só na base do pedido de ajuda? Como eu disse semana passada, será que eu ainda estou só naquela fase ainda de pedir que orem por mim, pela minha família, pelos meus, pelas pessoas com quem eu convivo? Será que ainda estou na expectativa de que as casas espíritas voltem logo para eu começar aí de novo a receber o passe, a água frutificada, as palestras de uma situação assim até mais confortável por alguns aspectos? De repente, nós vamos reclamar, né? Eu estava revendo aqui da semana passada e vi que a minha internet a semana passada estava muito ruim. Eu não sei como está hoje. Mas semana passada estava chovendo aqui na região, então estava pior ainda do que já fica normalmente. E vi que teve várias falhas. Mas será que nós reclamamos por causa de todas essas falhas? Nossa, mas a água está ficando interessante, dá uma falha, trava. Ou será que nós prestamos atenção no que foi possível ouvir para entender e para passar para frente, ou para divulgar, ou para vivenciar?
Então, é essa a análise que nós precisamos fazer. Isso é o nosso serviço do momento. É a nossa missão atual. Ver o que os outros fizeram que eu posso fazer também. Os outros fizeram e ficou registrado para que eu veja, entenda o registro, veja a experiência do outro e faça como o outro fez. Caso contrário, eu vou ficar, já tenho dito isso várias vezes, né? Cheio de conhecimento, mas vazio de realizações. E a proposta do Paulo é muito mais de ação do que de conhecimento propriamente. Embora, claro, o conhecimento seja muito importante, porque através do conhecimento é que nós vamos ser incentivados à ação. Mas se eu não ficar falando isso aqui o tempo todo, e me desculpem, eu ficar quase cobrando isso o tempo todo, nós não vamos ser alertados, inclusive eu. Eu preciso ser alertado para isso. Então eu falo para mim, e vocês ouvem. Eu estou falando para mim o quanto eu preciso realmente fazer alguma coisa. E quando eu falo, todos ouvem. E falo baseado no exemplo do Paulo, que falou muito e fez muito. E os discípulos dele, que falaram pouco, mas fizeram muito. E nós somos discípulos de Jesus como ele. E se somos discípulos de Jesus como ele, nós precisamos fazer a nossa parte dentro das nossas possibilidades. Não nos coloquemos como responsáveis pelos problemas do mundo. Não nos coloquemos como responsáveis por resolver tudo e como culpados por tudo que está acontecendo. Tem circulado umas mensagens que às vezes você pega a mensagem, você quase chora de culpa, porque dá a entender que nós somos culpados por tudo que está acontecendo. Hoje eu recebi uma mensagem budista, a visão do budismo sobre o Covid-19. E essa mensagem eu achei muito interessante, porque ele fala exatamente o contrário. Ele não nos responsabiliza diretamente. Chama a atenção para que cada um veja qual a sua responsabilidade e o que pode fazer. Mas ele propõe ações positivas o tempo todo. Ele propõe que nós façamos alguma coisa positivamente. E coloca uma coisa que é óbvia e que a gente está sabendo o tempo todo aqui no Espiritismo, mas que nem sempre a gente chama atenção. Nem sempre a gente percebe. Nós estamos sabendo que o que está acontecendo não está fora do controle divino. Deus sabe tudo o que está acontecendo. Deus não cochilou, não vacilou, não esqueceu, não abandonou, nada disso. Deus sabe tudo o que está acontecendo. Deus permite tudo que está acontecendo, porque tudo isso tem um propósito bom para nós. O propósito bom vai ser visto dependendo do ponto de vista que nós observarmos os acontecimentos. Tanto esses da doença e das doenças, como todos os outros acontecimentos que nós chamamos de mal, de negativos, de ruins, de desagradáveis e tudo mais. Todos eles terão esses títulos ou adjetivos dependendo do nosso ponto de vista, dependendo da posição que nós nos colocarmos para analisar o fato. Então, os fatos são divinos. Eles vêm, eles são permitidos e autorizados por Deus, porque eles têm o objetivo de nos fazer crescer de alguma forma. Então, são fatos. Quando eles chegam para nós vamos decidir o que vamos fazer com ele. Eu vou transformar isso aqui num problema, num motivo para a minha reclamação e queixa, ou eu vou utilizar isso aqui para solucionar. É o que diz lá na mensagem budista. Né?
tenhamos o hábito de solucionar os problemas, porque eles vêm para isso. Ou seja, antes de ser problema, é fato. Se ainda é fato, vamos ver o que nós podemos fazer para ele perder a aparência de ruindade e de negatividade. Se nós já permitimos que transforme em problema, então agora é hora de resolver o problema. Eu tenho um amigo que diz que, já ouvi outras pessoas também dizer isso, mas o primeiro que me disse isso, um dia me tocou muito no dia. Porque a gente estava falando exatamente sobre o problema, ele falou assim, olha, se é problema, tem solução. Se não tem solução, não é problema. Vamos olhar por esse ângulo? Se é problema, tá, já fiz um problema, já transformei em problema, ele tem solução, todos têm. Se não tem solução, não é problema. Vamos analisar por esse ângulo para a gente conseguir ver as coisas com mais leveza. Para ver as coisas mais por cima. Como que eu, pesado, vou subir para ver as coisas de cima? Eu preciso ficar leve intimamente para subir e ver de cima e analisar de cima para baixo. Porque é impossível imaginar que Deus, Jesus, os nossos amigos espirituais, aqueles 7 espíritos, né, que estão com Jesus lá para ajudar na administração da Terra, e todos os outros que vêm nessa escala hierárquica até chegar perto de nós, será que todos eles estão vendo tudo isso como problema, como maldade, como ruindade, simplesmente, e estão deixando acontecer? Não. Então, nós precisamos nos elevar para aprender a ver como eles estão vendo. E aprender a agir para colaborar na solução, na transformação. Então, nós temos um fato, vamos dizer assim, incompleto. Nós temos que completar positivamente esse fato. Ele vem faltando algumas peças. E nós precisamos acrescentar algumas peças para que esse fato, como se ele fosse uma máquina, nós vamos colocar uma peça nele e vai funcionar. Você recebe um equipamento todo estragado, todo atrapalhado, ele não está funcionando. Ele não é ruim propriamente. Está faltando alguma coisa, tem alguma coisa errada nele. Então, qual que é o fato? Eu estou com o equipamento em más condições de funcionamento. Antes de transformar em problema, eu vou ver qual é a solução para eu fazer esse equipamento funcionar direito. E aí nós vamos analisar o equipamento, certamente quem vai ter o conhecimento para analisar, e você vai ver que aquele equipamento falta algumas peças. E eu tenho vivido essa experiência aqui com os computadores. As pessoas têm me trazido alguns computadores aqui, computador, notebook, especialmente esses 2 casos, e que chega sem funcionar. Como se a nossa vida tivesse uma relação com isso. Tem parte da nossa vida que não está funcionando. Por quê? Porque tem alguma peça estragada ou está faltando. Quase sempre que já funcionou, alguma peça estragou. Aí você substitui a peça estragada ou conserta. E o equipamento volta a funcionar como antes. E às vezes a gente consegue fazer funcionar até melhor, porque pode acrescentar alguma coisa. A vida é assim. As coisas são assim. Mas nós precisamos buscar essa solução, especialmente para a vida. Nós temos que buscar uma solução positiva, porque negativa já tem muita gente colocando. A gente fica acusando as redes de televisão, rádio, repórteres e jornais e tudo, acusando eles de trazer informação distorcida, informação mentirosa, os fake news.
né? A gente acusa o tempo todo os meios de comunicação de trazer isso. E eles trazem mesmo, trazem o bom no meio do ruim e trazem do jeito que eles conseguem trazer. Mas o que é que nós estamos fazendo para mudar isso? A não ser compartilhar e até achar engraçado. Então é isso que nós precisamos mudar. E a nossa parte é pequena, é simples. Nós precisamos mudar a nossa parte. Fazer o que está ao nosso alcance. Trocar a peça que está estragada. Consertar, se nós tivermos condição de consertar. Tem uns vidrinhos de cola, uma cola que cola tudo. Esse vidrinho é milagroso. Tanta coisa que um pinguinho daquela cola conserta e põe para funcionar de novo. A vida é assim. Às vezes, um pinguinho de cola, de boa vontade, um pinguinho de otimismo, façam que a vida se transforme completamente. E isso está ao nosso alcance. Ninguém pode fazer isso por nós. A minha vida precisa ser melhorada a partir de mim. Eu tenho que fazer a minha parte. Deus já fez, Deus está pronto, o universo está pronto. Está tudo sob controle. Comecei falando disso e é isso. Está tudo sob controle. Então vamos partir desse princípio. Está tudo sob controle. O que está um pouquinho fora, para mim, eu vou tentar colocar dentro, colocar no eixo e vou continuar vendo com otimismo, com certeza que vai melhorar. Observe a sua volta, observe a própria vida. Isso não é egoísmo. Observar a própria vida e ver o que realmente está acontecendo na sua vida. Esse é o primeiro passo. Como a si mesmo, amai o próximo. Você vê o que está acontecendo na sua vida, analisa e começa a buscar as soluções para as possíveis dificuldades. Seguidamente, analise o que está acontecendo na vida dos outros, da sociedade em geral, e veja o que você pode fazer para ajudar a consertar. Mas não permitamos que os problemas sociais, que não têm nada a ver conosco, se transformem em problemas para nós. Porque não tem solução quando é assim. O que tem solução é o que eu tenho acesso. Isso eu posso, isso eu vou mudar. Então eu vou colaborar. Ah, tem fome lá na África. Tem. Isso me incomodou? Tá, incomodou. O que eu posso fazer? Ah, tem uma organização aí que recolhe dinheiro para comprar alimento para levar o pessoal lá na África. E se eu fiquei incomodado, eu vou querer ajudar. Recolha o seu dinheiro, a quantidade que você conseguir, e mande para lá. Ah, mas por que na África? Porque tem gente do Brasil deixando a fome do Brasil para cuidar da fome na África. Já pensaram sobre isso? O pessoal cuida da fome na África, na Índia, nos países aí onde tem maior população com dificuldades. E vão cuidar da fome, da doença, da dificuldade, da miséria geral nesses lugares. E aqui também tem, no Brasil também tem. Mas por que essas organizações aí deixam o que está acontecendo aqui no Brasil e vão para lá? Tem o Espiritismo aí Sem Fronteiras, tem os grupos aí Sem Fronteiras, que trabalham muito mais do lado de lá do que do lado de cá. Já pensaram sobre isso? Ao pensar sobre isso, nós vamos descobrir que o grau de dificuldade que essas pessoas que estão ajudando precisam passar é parecido com o grau de dificuldade que o Paulo precisava passar para levar a mensagem do Evangelho aos gentios. Ele não foi para os gentios por acaso. Jesus, quando falou lá com Ananias, para atendê-lo bem, Jesus já sabia
quem era ele e o que ele precisava passar por conta do Evangelho. E isso incluía, não era só ficar na regiãozinha deles, não. É viajar para uma região muito mais extensa, que ninguém tinha ido ainda, para levar a mensagem do Evangelho do jeito que ele levou. Hoje isso continua. Como que vai chegar a mensagem do Evangelho lá do outro lado? Bom, vai chegar através de pessoas que estão lá, ok. Mas como que eu vou resolver os meus problemas com as pessoas que estão lá? Aqui? Aí a gente tem que pensar bem sobre isso. Existem situações específicas, pessoas específicas, resgates específicos, que só vão poder ser resgatados no lugar e no tempo e com as pessoas certas e específicas. Alguns serão de maneira geral, mas outros serão de formas específicas. Por isso, há, às vezes, uma necessidade violenta, às vezes, de uma pessoa arrancar daqui e ir para uma missão lá na África, na Índia, nesses lugares distantes, onde tem guerra, na Turquia, sei lá, onde tem guerra. Né? Por que essa pessoa saiu daqui e foi para lá, gente? Era a necessidade dela. Tudo isso está envolvendo os exemplos que o Paulo e os seus missionários estão trazendo para nós dentro dessas cartas. Porque são cartas de fidelidade a Jesus. Mas não existe fidelidade a Jesus se não formos fiéis à atenção e assistência aos discípulos de Jesus que estão espalhados por toda parte. Se não formos fiéis, se não formos atenciosos com as nossas próprias necessidades de resgatar aquele nosso passado que está ainda alimentando as nossas culpas, para que, através disso, nós nos libertemos dessas culpas. Então, vamos procurar a compreensão de tudo e fazer a nossa parte. No versículo 26, ele fala assim: pois ele estava com saudades de todos vós e muito preocupado, porque ele era de lá, porque ficaste sabendo que ele esteve doente. Então, aí entra aquela empatia que eu falei antes, né? De fato, ele esteve doente, o Epafrodito, às portas da morte. Mas Deus se apiedou dele, e não só dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. É bacana essa parte aqui, e a gente precisa refletir um pouco, ampliar um pouco essa parte, né? Porque vejam bem, o que ele vai falar aqui? Quando ele fala dessa questão, ele esteve doente às portas da morte, mas Deus se apiedou dele, e não só dele. Esse não só dele, mas também de mim, mas também de toda a humanidade. Então, Deus se apieda de todos nós. Numa visão humana, Deus se apieda de todos nós. Uma visão humana normal. Numa visão humana pessimista ou egoísta, nós vamos dizer, quando estamos doentes, que Deus não se preocupa, não se lembra de nós. O que é importante chamar a atenção aqui? É que Deus se apieda, sim, de todos nós. Deus cuida. O Senhor é meu pastor e nada me falta. Ele cuida de todos nós. Mas ele cuida do jeito dele, não do nosso. No tempo dele e não do nosso. Graças a Deus, aleluia, chegou a vacina no Brasil. Hoje, uma senhora foi vacinada em São Paulo e a pedra fundamental da campanha de vacinação contra o Covid-19 no Brasil foi implantada hoje. Beleza. Glória a Deus. Ok? Ok. Tá. Por que só agora? Porque tantos outros países já começaram. Esse é o tempo de Deus.
Esse era o tempo que nós precisávamos. Essa esperança que foi aberta hoje é muito mais esperança do que certeza, do que realidade, porque é só o começo. Essa esperança vai fazer com que muita gente pare de morrer de medo a partir de agora, pare de se sentir entediado porque está preso dentro de casa. Então já iniciou um processo contrário à dor, ao sofrimento, à angústia, à depressão e tudo mais. Mas foi e precisa ser visto como no tempo de Deus, e mesmo que pareça tarde ou demorado ou tardio, vamos agradecer por este momento. Deus se apiedou dele, e não só dele, mas também de mim, Paulo, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza, porque quem reconhece Deus em sua vida sabe que Deus não quer tristeza para ninguém. Ele não quer morte espiritual. Mas ele permite a morte física. Esse é outro ponto delicado. Porque muitos de nós achamos que apiedar-se é não morrer, como ele até disse aqui. Quer dizer, ele esteve doente, mas porque Deus se apiedou dele, ele curou. Não, é porque o tempo dele não tinha terminado ainda. Então, ele foi curado, passou por uma experiência, viveu a experiência e continuou para ser um grande exemplo de um missionário que ele estava se tornando para levar esperança para as pessoas. Esse cidadão teve doente, quase à morte, com uma doença que nós não sabemos qual, mas as pessoas que estavam lá do outro lado, na cidade dele, e que viram que ele teve tão doente e é cristão, e escapou da doença e voltou missionário e feliz, isso vai abrir esperança para essas pessoas. Essa é a primeira parte. Mas não significa que essa pessoa não vai desencarnar. Então nós temos que estar atentos a isso. Estar doente, continuar doente, sofrer, passar mal com a doença e desencarnar com a doença não significa que Deus se esqueceu de nós. Significa que Deus permitiu, porque Ele sabe que nós não vamos morrer. Ele sabe que nós estamos vivendo e aproveitando experiências, e essas experiências que são para a vida eterna, elas vão permanecer como patrimônio nosso para a eternidade. Mas o corpo não. O corpo vai passar. Por isso, apressei-me em enviá-lo. Assim podeis revê-lo, e com isso vos alegrareis. E eu mesmo fico menos triste. Então, quem vê o Epafrodito vai se alegrar, porque soube que ele esteve doente, quase morto, e voltou. O Paulo se alegra, porque ele vê que um discípulo dele, um seguidor dele, está cumprindo muito bem a sua missão, graças ao ensinamento que teve com ele. E aí ele propõe, no finalzinho aqui deste capítulo, né? Recebei-o, pois, no Senhor, com toda alegria, e tende em grande estima pessoas como ele. Pois, pela obra de Cristo, ele quase morreu, arriscando a sua vida para atender por vós às minhas necessidades. Então, a missão que ele deu ao Timóteo e ao Epafrodito foi de levar a carta, mas junto com a carta, levar as palavras do Paulo falando da experiência de cada um deles, especialmente do Epafrodito, que era conhecido lá. Então, o que ele levou? Qual que era a missão dele? Levar com a sua presença de alguém que voltou da quase morte a esperança de sobreviverem às dificuldades que estavam vivendo, alguns pelo menos, mas que, sobrevivendo com o Cristo, poderiam sobreviver eternamente. Muitos dos cristãos até hoje não entendemos isso. Muitos de nós ainda estão entendendo que sobreviver com o Cristo significa não morrer fisicamente.
porque ainda alimentamos o medo de morrer. Mas, primeira parte, vamos entender como que as pessoas foram, em algumas situações, beneficiadas pelo bem que fizeram, ou aparentemente beneficiadas, porque às vezes foram só utilizadas como exemplo. Mas vamos, na segunda parte, observar que mesmo Francisco Cândido Xavier, ou Francisco de Paula Cândido, que era o nome oficial dele, viveu 92 anos, e esse cidadão passou por tanta coisa que poderia ter morrido antes e não morreu. Então ele é o Epafrodito da nossa vida aqui. Porque ele viveu tantas experiências, vamos dizer assim, de quase morte e sobreviveu. Um dia os espíritos chegam para ele e dizem que ele já não tinha mais propriedade, vamos dizer assim, sobre a vida dele. Que agora a vida dele estava, tipo, penhorada. Que ele podia ser levado a qualquer momento. Principalmente se ele não quisesse mais continuar escrevendo. Me parece que esse comunicado para ele foi no final do 100º livro. E ele acordou para essa realidade e se colocou à disposição para continuar escrevendo e foi até... Nós temos hoje uma lista de 412, mas tem muito mais. Algumas listas vão até 436, alguma coisa assim. Mas o certo é que ele foi muito além de um limite que parecia que já ter terminado. Qual que é o nosso limite? Cada um vai ter um limite. Mas será que o meu limite vai encerrar no dia que eu desistir? Se eu não tenho mais nada para fazer aqui, o que eu estou fazendo aqui? E se meu tempo está por vencer, ou já venceu, e tinha uma combinação lá de fazer mais alguma coisa por um tempo maior, e eu resolvi não fazer? Então, está na hora de voltar. Mas sem nenhuma preocupação com isso, vamos fazer a nossa parte. Pela obra de Cristo, ele quase morreu, arriscando a sua vida para atender por vós as minhas necessidades. Então, pela obra de Cristo, vamos até quase morrer, se for o caso. Morrer, porque muitos morreram fisicamente. Muitos arriscaram a vida física e muitos entregaram a vida física pela obra do Cristo. Então, vamos considerar isso e, se for necessário, vamos entregar nós pela obra do Cristo. Não é isso? Bom, então, aqui a gente termina o capítulo 2 e vamos para o capítulo 3. O capítulo 3, ele coloca como o verdadeiro caminho da salvação cristã. Olha só que interessante isso. O verdadeiro caminho da salvação cristã. Vocês vão se lembrar que no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele chama fora da caridade não há salvação. Neste capítulo tem 3 itens importantes. Tem fora da igreja não há salvação, fora da verdade não há salvação e fora da caridade não há salvação. O escolhido for fora da caridade não há salvação. Por quê? Porque a caridade é geral. A caridade pode ser praticada por todos, independente de verdade e independente de religião. A caridade pode ser praticada por todos. Mas quando nós nos posicionarmos como os principais cultores ou responsáveis pela verdade, ou os proprietários da verdade, nós estaremos isolados. Porque a verdade, ela é verdade individualmente.
mas ela passa a ser relativa quando é coletivamente. Só existe uma verdade, mas nenhum de nós tem acesso a ela totalmente, porque nós estamos buscando a verdade. Então seria pretensioso qualquer um de nós que se dissesse o responsável ou o sabedor da verdade absoluta. Aqui na Terra não tem verdade absoluta. Nós temos parcelas. Tem uma historinha que o pastorino conta, que ele diz que a verdade um dia foi encontrada e ela estava nua e crua. Então ela encontrou com a alegoria. E a alegoria falou com ela, quando ela reclamou que ela estava sendo desprezada, dispensada, maltratada, distorcida pelas pessoas. Então a alegoria falou para ela: enquanto você estiver nua, você vai ser recusada. É preciso que você se vista com uma roupagem que oculte a sua realidade, a sua verdade. E ele diz que é assim que a verdade do Evangelho está sendo apresentada para nós. Ela é apresentada através da letra do Evangelho, no sentido literal. É uma forma física. Mas a verdade está por trás da forma física, que é representada também pela alegoria, que é a fantasia que se coloca envolvendo a verdade, para que ela seja aceita parcialmente por todos, para que todos a discutam dessa forma parcial, sem ter certeza, mas cada um querendo impor a sua verdade para o outro que tem a própria, até que ela seja retirada do simbolismo que vai trazer uma visão mais ampla, até que nós desenvolvamos o sentimento suficiente para retirar com o sentimento a verdade da intimidade espiritual das informações que nos chegam. Quando nós estamos estudando aqui as cartas do Paulo, nós estamos buscando, de alguma forma, retirar a verdade que está por trás da letra que chegou para nós. Mas a verdade está lá na intimidade da letra. O objetivo do Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala que era buscar o sentido moral do Evangelho. O sentido moral do Evangelho é a verdade. É a intimidade do Evangelho. Então, nós estamos buscando esse sentido. Não encontramos ainda. Jesus disse que para entender a Deus, que é a verdade absoluta, nós precisamos passar por todo o processo de purificação. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Deus é a verdade absoluta. Ver no sentido de entender a Deus. A mensagem do universo, a verdadeira mensagem do universo que está vindo para nós, está por trás de todos os acontecimentos do nosso dia a dia. Cada pessoa, cada fato, cada acontecimento, cada história representam no nosso dia a dia as parábolas, os ensinos que Jesus colocou no Evangelho. Representam os comentários, as interpretações que outros vieram trazendo ao longo de todo esse tempo. E nós agora estamos estudando tudo isso para achar no nosso dia a dia essa essência que está sendo ensinada do Evangelho. Então, a verdade
do que está acontecendo hoje e que nós chamamos de mal, não, a verdade não é o mal. A verdade ainda está por trás daquilo que nós enxergamos como mal. Porque o mal não é uma verdade. O mal, ele não está. Ou melhor, ele não é, ele está. E o que está, vai passar. O que é, vai permanecer. Então, essa é a verdade. Né? Uma verdade que está sendo procurada ainda, estudada, buscada, desenvolvida. Se nós formos por esse caminho, nós vamos encontrar. Então, não tenhamos a pretensão de achar que vamos passar a verdade para os nossos irmãos evangélicos, por exemplo. Por mais que reencarnação para mim seja verdade, para eles não é. Então, eu não vou conseguir impor isso para eles. Mas se de lá para cá eles vieram com a verdade da não existência da reencarnação, eles vão esbarrar na mesma dificuldade. Eles não vão conseguir me convencer que não existe reencarnação. Eu diria que eu sou inconvencível disso. Não tem quem consiga, neste momento, me convencer de que a reencarnação não existe. Estou dando um exemplo, né? Da mesma forma, eles estão bem radicalizados nisso. Não existe. Tudo que você falar sobre reencarnação, eles vão derrubar. Porque não aceitam. Não está escrito na Bíblia, em lugar nenhum, a expressão, a palavra reencarnação. E vai dizer, eu acredito na Bíblia. Não está escrito isso lá, então eu não acredito. Pronto. Quem vai mudar? Então, cada um vai mudar na medida que nós formos nos purificando, desprezando esse envolvimento material que existe nos ensinamentos, para chegarmos na pureza, na simplicidade do ensinamento, que nós chamamos de espiritual, porque ele está oculto. E aí sim, esse ensinamento que está oculto hoje vai chegar para nós com tranquilidade. E aí sim nós vamos entender o que é realmente a verdade. Estudemos uma sugestão, né, até o mês que vem agora, né? Nós só vamos voltar agora no dia 14 de fevereiro. Vamos continuar o estudo. Então, uma sugestão. Leiam o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo 15 fala, fora da caridade não há salvação. E tem muita gente boa no meio espírita que está colocando caridade e está trocando por verdade. A lei, lá no Livro dos Espíritos, a última lei lá, se não me engano é o capítulo 11, está lá. Justiça, amor e caridade. Está escrito no Livro dos Espíritos. Justiça, amor e caridade. Na questão 886, ele pergunta como deveria ser entendida a caridade conforme entendia Jesus, a caridade. Ele fala, benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições dos outros, perdão das ofensas, caridade. Se o Evangelho segundo o Espiritismo colocasse fora da verdade não há salvação, o Chico diz que ele não seria espírita. E ele disse que só aceitou porque estava fora da caridade. E lá no Evangelho tem um capítulo negando essa possibilidade da verdade, porque todas as crenças querem ter a posse da verdade. E se fora da verdade não há salvação, ele fala que fora da igreja também não. Está errado. Por quê? Fora da igreja. Cada igreja quer ter a posse exclusiva da verdade. Então, nem na igreja e nem na verdade pregada pelas igrejas não está ainda, de fato, a salvação. Ela está onde? Na caridade. O princípio da caridade que vai nos levar a amar o próximo. Aí está a salvação. É quando eu começo a amar o próximo. Quem é o próximo?
Não importa. O próximo que Jesus exemplificou, que foi ajudado pelo samaritano, ele foi desprezado pelo sacerdote, foi ignorado pelo levita e foi assistido pelo samaritano, que tinha uma religião que era desprezada por todos os outros, mas ele foi o mais coerente. Então, naquele momento, a verdade estava com ele e os outros falharam. Mas se perguntar para cada um dos outros, cada um vai dar a verdade dele, a versão dele, sobre o mesmo fato, e vai dizer que estava certo. Mas a pergunta que Jesus fez, e o fariseu não teve como responder diferente, ele perguntou: quem foi o próximo? E o mandamento é amar ao próximo como a ti mesmo. Então, fora da caridade, é o lema espírita. Não justifica nós trocarmos justiça, amor e caridade por justiça, amor e verdade. Porque se colocarmos verdade, nós estaremos dizendo que o Espiritismo já tem a verdade absoluta. E isso foi negado pelo Kardec em diversas situações. E não precisa. Não precisamos ter verdade absoluta. Nós precisamos ter uma verdade relativa para buscar a verdade absoluta. Se Deus é a verdade, Jesus diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Caminho, a verdade e a vida. E por isso o Pastorino coloca caminho da verdade e da vida. Então Jesus vai apontar para nós: todo aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e siga-me. Então ele é o caminho da verdade. Então, aquele que quiser vir ao Pai, ou ninguém poderá vir ao Pai a não ser por mim. Então, ele está levando ao Pai, que é a verdade, é Deus. E a vida não é ele propriamente, ele ensinou o que é a vida através da ressurreição que ele vivenciou e demonstrou para nós. Então, vejamos tudo isso, assistamos tudo isso e estudemos esses assuntos todos. Eu vou só ler uma mensagem aqui para a gente terminar. Eu tinha para o capítulo 3, então eu achei melhor deixar o capítulo 3 para próximo, né, para o próximo estudo, que a gente pega ele completo, porque ele é pequeno, ele tem 21 versículos só, né? Vai ficar mais fácil. Mas tem uma mensagem aqui que está no... Deixa eu ver aqui qual versículo que está. A mensagem que está no versículo 14 do capítulo 3, então chama Apelo de Sempre. Está no livro Ceifa de Luz, foi ditado pelo Emmanuel. O título da mensagem é Apelo de Sempre. Fala, prossigo para o alvo. Ou seja, estamos prosseguindo para o alvo. Nas horas de aguaceiro, reflete na colheita que virá. Nos instantes difíceis, age pensando na soma de alegrias que nascerão do dever cumprido. Não te detenhas em recordações amargas do pretérito. A derrota sofrida terá sido preciosa lição para melhor aproveitamento das horas de hoje. A lágrima vertida foi talvez o colírio da verdade, ensinando-te a ver. A provação experimentada revelou-te o caminho da paciência. As afeições que desertaram se te erguem presentemente na memória por instruções da vida, impulsionando-te do genuíno amor. Para a frente é o apelo de mais alto. O passado é capaz de auxiliar, mas tão só por recurso de informação. Se duvidas disso, reflete no automóvel de que te serves comumente. O retrovisor colabora apenas para que te esclareças quanto às advertências da retaguarda, de vez que necessitas permanecer de atenção concentrada no caminho à frente.
como quem se vê inevitavelmente chamado para o futuro. Caso você tenha gostado do livro e tenha condições de comprá-lo, faça-o, pois os direitos autorais são doados. Acho que essa parte não é da mensagem, mas faz falta, é importante isso. Gostou do livro? Compre o livro, curte o livro e estude o livro. Bom, então, gente, a mensagem é: prossiga para o alvo. É o apelo de sempre. Vamos para o alvo. Vamos buscar os nossos objetivos sempre para frente, olhando para frente, olhando para o para-brisa, que é muito maior do que o retrovisor. Muito obrigado a todos, que Jesus nos ilumine, nos abençoe e que nós possamos continuar em frente. Obrigado. Agradecendo mais uma vez, Valdir, pelo estudo. Confirmando aqui que dará sequência a Filipenses 3 no dia 14/2, né? Então, no próximo mês. Ok. Também na próxima quarta aí, no livro Pensamento e Vida, o capítulo Hereditariedade, com o Jurandir Cândido, às 20 horas. Deixo o convite a todos aí. Tá? Gostaria de agradecer também a todos que estiveram conectados conosco essa noite. Também, neste momento, convido a todos também a sintonizar com a prece final. Então, neste momento, elevando nossos pensamentos, agradecemos ao Pai a oportunidade do estudo à noite, as reflexões, que possamos nos fortalecer nesses ensinamentos para a nossa caminhada no dia a dia, que possamos também receber todo o amparo necessário através da equipe espiritual do Grupo Espírita Servo de Jesus, que todos os lares que estiveram conosco conectados possam receber neste momento a luz, a paz, o amor do nosso Pai. Que o nosso planeta seja sempre abençoado e que possamos estar sempre confiantes e estudando e trabalhando nessa doutrina. Que a paz e a luz do nosso Mestre Jesus permaneça sempre conosco. Que assim seja. Sim, seja. Valdir, muito obrigado. Até a próxima. Eu que agradeço. Muito obrigado a todos vocês, né? A todos que estão assistindo. Obrigado pela assistência e pela presença. E que Jesus esteja com todos nós. Obrigado.